Olá a todos, hoje venho fazer um vídeo sobre o Myanmar. Infelizmente hoje assinalam-se 150 dias desde o início do golpe militar em fevereiro. Decidi fazer este vídeo porque infelizmente, apesar de já terem passado 5 meses, ainda não se chegou a nenhuma situação, a nenhuma decisão em relação ao que fazer. Eu tenho partilhado vários textos e várias imagens daquilo que se tem passado no país. Tive uma entrevista com a Antena 1 também para falar sobre isto, mas a verdade é que aquilo que vemos nos mídias nacionais é que se fala cada vez menos do assunto ou não se fala de todo. Nos últimos meses não se tem falado de todo sobre esta situação e por isso decidi fazer este vídeo para tentar explicar mais ou menos o que se passa, uma vez que tenho amigos no país que são birmaneses e portanto decidi dar voz àquilo que tenho tido acesso. Para melhor compreender aquilo que se passa no país, é preciso conhecer um pouco da história do Myanmar. O Myanmar foi uma colónia britânica até há pouco tempo, só conseguiu a independência há 73 anos, portanto, muito pouco tempo na história de um país. Nos anos 80 era considerado um dos países mais pobres do mundo e um dos países que mais destruído estava depois da Segunda Guerra Mundial, uma vez que a Inglaterra utilizou este país como campo de batalha. Portanto, este país tem tido uma história muito atribulada, tem desde há muito tempo uma luta pela liberdade e pelo fim da ditadura, que tinha sido finalmente conseguida há cerca de 10 anos atrás, mas que este golpe militar de 1 de fevereiro de 2021 veio acabar com. O Myanmar tem uma série de pontos atribulados na sua história, sendo que a primeira é então este golpe militar que teve início há cerca de 50 anos atrás. Apesar da população do Myanmar ser uma das mais pobres do mundo, o país é, na verdade, um dos mais ricos no que toca a recursos naturais. É um dos países que mais ouro e metais preciosos tem, tem uma fauna e flora muitíssimo diversificada e é possível encontrar partes do país que ainda estão totalmente intocadas pelo homem. Só a título de curiosidade, um dos templos mais importantes da Ásia situa-se na ex-capital do Myanmar, Yangon, e está avaliado em cerca de 8 bilhões de euros. É totalmente construído em ouro e é um templo, além de lindo, muitíssimo valioso. Este golpe militar, então, como eu disse, aconteceu a 1 de fevereiro de 2021 e a desculpa que os militares utilizam para ter levado a cabo este golpe é a fraudulência, suposta fraudulência das eleições que ocorreram no país em novembro de 2020. Estas eleições deram 80% dos votos ao partido que já tinha governado um mandato anterior. E é um partido que tem como cabeça de cartaz Suu Kyi, San Suu Kyi, que é, digamos que a primeira-ministra, conselheira de Estado é assim o nome do cargo, mas em relação à política portuguesa seria algo como a primeira-ministra. Suu Kyi é uma figura adorada e aclamada pelo povo birmanês, para já por ser filha daquele que é considerado o pai da Birmânia moderna, depois de se terem libertado dos ingleses e dos japoneses, que também na altura tentaram tomar posse do país. E para além disso foi uma figura que se destacou muitíssimo a quando da luta pela liberdade e pelo fim da ditadura militar que esteve em vigor no país durante 50 anos, até há cerca de 10, 11 anos atrás. Os últimos 10, 11 anos foram de facto um período de paz e alguma estabilidade, mas tudo isso foi terminado com este golpe que aconteceu a 1 de fevereiro. Suu Kyi, como eu disse, é uma figura extremamente querida do povo birmanês. Aliás, no país é possível encontrar fotografias dela por todo o lado, na casa das pessoas, nos hotéis, etc. E é uma figura muitíssimo importante a nível internacional. Ganhou o Prémio Nobel da Paz em 1991, mas entretanto foi-lhe retirado o prémio
por causa da chacina aos Rohingya que que tem vindo a acontecer desde há 70 anos atrás. Nesta altura, não sei se pode dizer que estão em guerra civil em relação aos Rohingya ou não, uma vez que todo o país enfrenta uma situação semelhante. Esta situação dos Rohingya é, na verdade, uma das razões pelas quais tem havido alguma reticência em ajudar o Myanmar, uma vez que na altura em que Suu Kyi foi questionada em relação a esta perseguição, nada fez e, portanto, houve milhares de pessoas desta minoria étnica do Myanmar que tiveram que fugir e são atualmente refugiados nos países vizinhos, como por exemplo na Índia, na Tailândia. E atualmente a situação que se vive é mais ou menos o mesmo, portanto uma chacina ao povo em geral, mas há muita reticência internacional em relação a agir, uma vez que no passado esta figura tão importante do país não fez nada em relação a esta minoria. O Myanmar e todos os birmaneses acreditam que Suu Kyi não fez nada em relação a esta situação, uma vez que tinha uma pressão extremamente forte dos militares. Na verdade, ela esteve cerca de 20 anos em prisão domiciliária controlada pelos militares do país. Atualmente, e apenas 10 anos após ter sido libertada, está novamente em prisão domiciliária, com os militares a controlar todo e qualquer movimento que esta mulher faça. Desde há 70 anos atrás. Na verdade, esta guerra civil que se instalou no país é uma das mais longas da história e os militares têm vindo, ou têm sempre tentado eliminar esta minoria que vive em campos de refugiados nos países vizinhos, aqueles que conseguiram escapar com vida, escaparam a maior parte para a Índia, para a Tailândia e para o Bangladesh e vivem atualmente em campos de refugiados. O facto de Suu Kyi não ter tomado uma posição firme em relação a esta situação é uma das coisas que lhe é apontada atualmente para servir de desculpa para a não ação internacional para ajudar o povo birmanês. Como eu disse anteriormente, então, este golpe militar teve início a 1 de fevereiro de 2021 e desde então, desde há cerca de 5 meses, e assinala-se hoje o dia número 150, o nível de violência tem vindo a aumentar galopantemente. No dia do golpe militar, Suu Kyi e os seus colegas de governo foram presos e desde então estão em prisão domiciliária, mas rapidamente, em cerca de 2-3 dias, a violência começou a espalhar-se ao povo birmanês no geral. Durante cerca de 3 meses houve manifestações massivas e era possível ver milhões de pessoas na rua por todo o país. Atualmente as manifestações têm reduzido um pouco, também pelo nível de violência com que os manifestantes eram recebidos. Eram perseguidos, eram torturados, eram levados para a prisão, muitos foram mortos, aliás, até ao momento, desde 1 de fevereiro, contam-se já mais de 800 mortos e muitos mais feridos, muitos desaparecidos que foram raptados durante a noite e muitos presos. Em relação aos presos, aquilo que os militares fizeram foi libertar as prisões, especialmente libertar os presos violentos. Foi-lhes dado dinheiro e armas para que se juntassem a este golpe. Neste sentido, muitos destes ex-presos foram incentivados a incendiar casas, a matar, etc. Para além disto, uma das primeiras coisas postas em prática pelos militares foi a cessação da internet. Durante muitos dias não houve internet no país, ou havia internet apenas durante algumas horas. Foi cortar a transmissão da CCTV que existe pelas ruas, geralmente, para que não restem
qualquer prova não restem quaisquer prova daquilo que os militares têm levado a cabo. E depois então sim seguiu-se uma perseguição direta a professores, artistas, ativistas, jovens, estudantes que tinham manifestações muitíssimo bem organizadas e que viram a sua vida mudar drasticamente, na sua grande maioria por terem sido as mulheres na sua maioria violadas e os homens presos e torturados. Para além disto, os mercados foram, na sua maioria, destruídos, portanto, acabando com a distribuição de comida e nas cidades mais remotas as pessoas têm sido alvo de uma violência sem precedentes. Aliás, na sua maioria, a ação dos militares é disparar, simplesmente disparar para matar quem quer que seja que passe na rua. Há imensos vídeos amadores de gente a ser morta, de gente a ser espancada em plena luz do dia, pessoas a serem arrastadas para dentro dos tanques e carrinhas dos militares e, na sua maioria, para não regressarem. Este é outro dos problemas de toda esta situação, é que devido aos cortes de internet, cortes de eletricidade, que todos os dias, quando o sol se põe, a eletricidade é cortada, é difícil obter vídeos profissionais ou vídeos de meios de comunicação fidedignos. A única coisa a que é possível ter acesso são estes vídeos amadores e os relatos constantes de pessoas que estão a viver esta situação. Todas as informações que eu passo e passarei neste vídeo foram-me fornecidas por amigos que tenho no país, por lá ter estado em voluntariado em 2019. Depois de tudo isto e depois deste breve resumo de tudo o que se está a passar no país, fica a questão: porque é que a comunidade internacional, nomeadamente a ONU, não age? Eu já falei muito sobre isto na minha página do Facebook e as duas principais razões que são apontadas é aquela que já referi, relativamente à chacina dos Rohingya, e o facto da China se opor a uma ajuda internacional ao país, ou pelo menos a emissão de uma sanção oficial aos militares. A única coisa que foi feita até agora foi a descredibilização dos militares como governantes do país, portanto, para a comunidade internacional, não são eles quem governa o país, apesar de eles terem autoproclamado como quem governa. Mas fora isso nada mais tem sido feito, apesar de já terem passado 5 meses e mais de 800 pessoas terem sido mortas. Para que uma ação conjunta da ONU possa acontecer, é preciso que todos os países que são Estados permanentes votem no mesmo sentido. Portanto, é preciso que todos eles digam sim ou todos eles digam não. Neste caso, a esmagadora maioria dos países tem dito que sim e quer, de facto, proceder a alguma coisa que possa levar ao fim desta situação, ou pelo menos intervir, mas a China tem, desde há 5 meses, dito sempre que não. Neste sentido, acredita-se realmente que a China esteja por trás deste golpe militar, mais que não seja por ver possíveis vantagens para si no futuro. O Myanmar é um país extremamente grande, colocado numa posição estratégica e, portanto, seria de todo o interesse de um país como a China de tomar conta deste país. O Myanmar já estava praticamente de fronteiras fechadas por causa da situação do Covid, mas com este agravamento da situação com o golpe militar, as fronteiras foram totalmente fechadas. Aliás, foi uma das primeiras medidas dos militares. No entanto, foram vistos vários aviões chineses a aterrar em Yangon, a antiga capital e maior cidade do país, durante vários dias consecutivos. Há uma imagem que circula que dá conta do que estará dentro desses aviões, que levou até a embaixada chinesa no Myanmar a vir falar sobre a imagem. Eles dizem que essa imagem nada mais mostra do que o transporte de marisco, mas aquilo que nós vemos são caixas que
tudo dão a entender serem armas. Para além disso, num só dia deram entrada num hotel 80 chineses, na sua maioria homens, que se acreditam serem técnicos informáticos para seguir todos aqueles que reivindicam a República e que se mostram contra o golpe. Para além disto, num só dia deram entrada 80 chineses num hotel do Myanmar. Acreditam-se serem técnicos de informática e que possam ajudar os militares a controlar as publicações que são feitas no Facebook pelos birmaneses. O Facebook é uma rede extremamente importante no Myanmar. Aliás, quando se compra um telemóvel no Myanmar, o Facebook já vem instalado, e foi uma das grandes formas que os militares utilizaram no passado para disseminar as suas ideias. Portanto, em face de tudo isto, o que é que foi feito até agora pela comunidade internacional? Podemos dizer que praticamente nada. Para além não, à exceção de um embargo que os Estados Unidos e outros países depois se juntaram, impuseram ao Myanmar para tentar travar o transporte de armas até ao país, nada foi feito até então. A ONU tem-se reunido sobre o assunto, mas a verdade é que já passaram 5 meses, ainda não houve a possibilidade de uma ação conjunta. E as outras organizações internacionais que poderiam eventualmente ter um voto na matéria também nada têm dito ou feito. Assim sendo, e em face desta inoperância das comunidades internacionais, resta-nos a nós, pelo menos, manter este assunto vivo e não deixar que não se fale de um assunto tão premente e tão importante quanto este. Essa é, na verdade, a grande razão que me leva a fazer este vídeo. Não quero deixar que um assunto desta gravidade morra, especialmente tendo amigos no país e não sabendo se vou poder falar com eles no dia a seguir. Não podemos deixar que estes assuntos caiam no esquecimento ou que nos tornemos treinadores de bancada. É importante, apesar de não querer tornar este vídeo político, é importante que pressionemos os políticos que nos representam, porque na verdade são eles que têm uma última palavra a dizer e são eles que têm o poder nas mãos, e não podemos aceitar que em situações como esta ou outras sejamos neutros, como ainda há alguns dias atrás. Neste sentido, peço-vos e apelo que partilhem este vídeo ou outras fontes fidedignas que tenham daquilo que realmente se passa no Myanmar, para que possamos manter este assunto vivo e que toda a gente saiba aquilo que está a acontecer neste país tão maravilhoso, mas que já sofreu tanto. Então, agradeço muito por terem visto este vídeo. Sei que este vídeo foi um pouco mais profundo e pessoal. É um assunto que me afeta muito, especialmente tendo amigos no país. Espero que possam partilhar e espalhar esta mensagem tão importante e tão premente e que não pode morrer por aqui. Muito obrigada por terem visto e até ao próximo vídeo. Beijinhos!